Olá, sexta-feira, dia 24 de abril, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado e Governo Federal inauguram a primeira Casa da Igualdade Racial do Ceará. O equipamento reúne serviços de acolhimento psicossocial com a atuação de uma equipe multiprofissional. Prefeitura, Governo do Ceará e BNDES assinam termo de cooperação técnica para a integração do transporte urbano. O acordo prevê estudos para integração e construção de um modelo de governança unificada, com duração de 36 meses. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e o Governo Federal inauguraram a primeira Casa da Igualdade Racial do Ceará. O equipamento reúne serviços de acolhimento psicossocial com a atuação de uma equipe multiprofissional, além de ações de formação cidadã e iniciativas culturais. Esta é a primeira Casa da Igualdade Racial do Ceará. Ela é fruto da união entre Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal dentro das ações do programa Fortalece. No dia em que a gente completa o primeiro mês de funcionamento da Casa do Rio, a gente inaugura a segunda casa no Brasil. Então, isso demonstra a importância que a gente tem de criar espaços para prestar atendimento adequado, com qualidade para a população negra. A gente sabe que o racismo ainda é uma marca muito profunda na nossa sociedade, que marca as desigualdades sociais nesse país, e é por isso que o governo do presidente Lula aposta na promoção da igualdade racial, porque sem igualdade racial a gente não avança na democracia. Aqui, ministra, nós temos orgulho de um Estado que nos últimos anos fizemos vários concursos, e em virtude de uma política de cota, nós já temos praticamente 12 mil servidores e servidoras públicas, negros e negras, empossados e exercendo o cargo de servidor público. Se eu somo aos cargos comissionados do Estado, estou ao lado de algumas e alguns, são quase 15 mil servidores públicos negros e negras no serviço público estadual. E nós temos já hoje, de maneira cadastrada, autodeclarada, aproximadamente 3 mil jovens nas nossas universidades estaduais, o que demonstra efetivamente a construção de uma cidadania verdadeira. A Casa da Igualdade Racial passa a funcionar como um centro de referência para a população negra e povos tradicionais. O espaço reúne atendimento psicossocial, orientação jurídica e acompanhamento social, com uma equipe formada por advogados, psicólogos, assistentes sociais e agentes territoriais. Nós já tivemos no ano passado, no segundo semestre do ano passado, fazendo a inauguração do Centro de Referência Janaína Dutra, também aqui nesse prédio, e quis o destino que fosse aqui, esse Centro de Referência de Igualdade Racial também fosse aqui nesse prédio, Isaac. Então, a gente está muito feliz, muito satisfeito. Eu quero também aqui agradecer ao Governo do Estado do Ceará, ao governador Elmano, através do programa Fortalece, onde esse programa ele faz justamente, o nome é autoexplicativo, mas ele faz com que, através de uma união que existe hoje entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza, a gente possa fazer entregas importantes à população fortalezense. Nós temos aqui um espaço multiprofissional, formados aqui por advogados, psicólogos, assistentes, agentes territoriais, e certamente esse espaço, como disse aqui a ministra, ele irá ser um espaço para acolhimento para que a gente possa aqui fazer a promoção da equidade racial. O projeto foi anunciado durante a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial e se consolidou como parte do Plano Fortaleza Inclusiva. Com a inauguração, Fortaleza avança no compromisso de construir uma cidade mais justa, diversa e igualitária. A Prefeitura de Fortaleza assinou um termo de cooperação técnica para a realização de estudos sobre a integração da rede de transporte público da região metropolitana. O objetivo é melhorar a oferta do serviço de transporte não só para quem mora aqui em Fortaleza, mas também para todos que dependem do serviço aqui na capital. O acordo foi firmado durante o 2º encontro de governança metropolitana. Planejar no presente de olho no futuro. O transporte nas grandes metrópoles é um desafio em movimento.
E nesta dinâmica, uma das necessidades é a integração do transporte público urbano. Com esse objetivo, foi sediado em Fortaleza o segundo encontro de governança metropolitana. O evento contou com a participação de prefeitos, órgãos ligados ao transporte coletivo e secretarias de governo. Garantir viagens mais rápidas com passagens mais baratas para a população de Fortaleza. É com esse objetivo que a Prefeitura de Fortaleza está aprendendo com o exemplo de cidades que já conseguiram fazer a gestão do transporte coletivo metropolitano. E aqui, uma das primeiras ações deve ser exatamente conseguir integrar o metrô com os ônibus da capital cearense. Fortaleza é a capital do Nordeste que tem o maior sistema metroviário e a gente ainda não entrega para a população a integração do ônibus com o metrô. Então, a gente está em estudos avançados para poder ofertar para a população a possibilidade de usar ônibus e metrô pagando uma tarifa só. É preciso estudo, a gente tem que ter um estudo do impacto disso no conforto do usuário, porque a gente não pode superlotar nem o ônibus nem o metrô em razão dessa integração, mas é algo que esse estudo unificado vai trazer num médio e num longo prazo para a população. Durante o evento, foram apresentados exemplos de cidades como Recife e Goiânia, além do exemplo internacional da cidade de Barcelona, que tem várias ações que deram certo e que podem ser copiadas aqui. Nós criamos um transporte público que é pensado nessa lógica metropolitana. Então, temos uma gestão única, feita para a área metropolitana de Barcelona, temos depois a metrô, temos os ônibus, temos uns ônibus que são mais rápidos, não são BRT, mas são rápidos. Depois temos também bicicleta, táxi, um tranvia, um elétrico, né? Temos diferentes modais, mas o mais importante de tudo é que é uma tarifa integrada. Você paga uma passagem só para pegar todos os transportes modais que você precisa para chegar no seu objetivo. E durante 1 hora e pouco você pode ir trocando, só pagando uma tarifa. Isso faz que a mobilidade seja mais fácil, seja mais também segura, confortável e que as pessoas deixem o veículo privado para utilizar o transporte público coletivo. O desafio é grande e já foi dada a largada com a assinatura de um acordo de cooperação técnica com o BNDES. Acabamos de assinar um acordo de cooperação com o BNDES para que a gente possa realizar estudos e justamente para que cada vez mais a gente possa estar contribuindo, melhorando Fortaleza nos seus 300 anos, uma cidade que tem crescido bastante, tem aumentado sua população e que precisa dar respostas efetivas de melhoria de qualidade de vida. Fortaleza recebeu um reforço na fiscalização do trânsito. A AMC iniciou a Operação Trânsito Seguro com a atuação ampliada em todos os turnos para combater o estacionamento irregular na grande cidade. O Fernando Benevides tem as informações. A operação colocou mais agentes nas ruas com foco nas vias de maior fluxo de veículos. A fiscalização passou a coibir práticas como estacionamento em local proibido, sobre calçadas, em esquinas, ao lado de canteiros centrais e em fila dupla. De acordo com a AMC, a operação tem caráter educativo e fiscalizatório. Os agentes orientam os condutores sobre o respeito às normas, mas também aplicam as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro quando há descumprimento. A iniciativa busca organizar o fluxo nas ruas e garantir mais segurança para quem circula pela cidade. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. O Bolsa Esporte Fortaleza teve as inscrições prorrogadas e ampliou a faixa etária para os treinadores. O novo prazo das inscrições vai até o dia 21 de maio. A Júlia Barroso tem as informações. Atletas, para-atletas e treinadores de Fortaleza agora têm mais tempo para se inscrever no programa Bolsa Esporte Fortaleza 2026. As inscrições, que deveriam terminar no dia 21 de abril, foram prorrogadas até o dia 21 de maio.
E aí as bolsas variam de R$300 a R$1.200 para atletas e para atletas. No caso dos treinadores, a bolsa é de R$600. E tem outra mudança também, que diz respeito à faixa etária dos treinadores, que antes o limite era 49 anos e agora é de 59 anos. Entre os requisitos para atletas e para atletas estão ser brasileiro, morar em Fortaleza há pelo menos 6 meses, praticar um esporte de forma regular também há pelo menos 6 meses e, se tiver até 18 anos, comprovar que está matriculado numa escola pública ou particular ou ter concluído o ensino médio. Então, corre lá para fazer a inscrição. As inscrições são feitas totalmente de forma online na plataforma Fortaleza Digital. E os resultados devem ser divulgados no dia 19 de junho. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. A gente faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. De volta com o Giro Fortaleza, agora vamos falar de moda. No De Olho da Moda de hoje, vamos entender mais sobre a tendência de usar roupas esportivas com casuais. E quem conta pra gente, claro, é a Dani Cas. Olá pessoal, vamos entender o estilo athleisure, que é a junção da palavra atlético, leisure, lazer. É um movimento na moda que surgiu para atender à necessidade crescente de roupas confortáveis que fossem também adequadas para o dia a dia. As pessoas começaram a buscar opções mais práticas para suas rotinas, que muitas vezes envolvem atividades físicas, trabalho e compromissos casuais, tudo no mesmo dia. As roupas esportivas, conhecidas pelo conforto e flexibilidade, começaram a sair das academias e invadir o guarda-roupa diário. Athleisure envolve o uso de peças tipicamente esportivas, como leggings, tops, jaquetas bomber, tênis combinados com itens casuais ou até mesmo mais sofisticados, criando um look equilibrado entre o relaxado e o elegante. A chave para acertar no athleisure é saber combinar roupas de esporte com peças mais casuais ou até mesmo sofisticadas, criando um equilíbrio visual. Legging, a peça-chave. Existe uma peça que representa o athleisure, é a legging, originalmente uma peça exclusiva das academias. As leggings ganharam o status de item fashion quando combinadas com elementos casuais. Para criar um look athleisure com leggings, opte por modelos de cintura alta em cores neutras como preto, cinza ou tons terrosos. Dica de look: combine uma legging preta com um moletom oversized e um par de tênis branco. Para dar um toque sofisticado, adicione uma jaqueta de couro ou um casaco trench coat por cima. Esse look é perfeito para um passeio casual ou até para o trabalho, dependendo do dress code. Tênis, o equilíbrio entre conforto e estilo. Os tênis deixaram de ser apenas calçados para esporte e agora são parte fundamentais do estilo athleisure. Modelos minimalistas, brancos ou pretos, são os preferidos, pois combinam com praticamente qualquer look. Mas o tênis mais robusto, conhecido como Chuck Sneakers, também são uma ótima opção para dar um toque fashionista ao visual. Dica de look: combine um vestido midi casual com um par de Chuck Sneakers para criar um look descolado e confortável. Essa combinação é perfeita para o dia a dia, já que o vestido traz leveza e o tênis garante o conforto necessário para uma rotina agitada. Jaquetas esportivas e bomber. As jaquetas esportivas, como corta-ventos e bomber, são peças versáteis e que trazem o toque esportivo ideal para compor um look athleisure. Elas podem ser usadas tanto em dias frios quanto em combinações mais leves, dependendo da estação. Dica de look: para um look de meia estação, combine uma jaqueta bomber
com uma calça jeans reta e um top cropped. Adicione um par de tênis ou botas de cano curto para finalizar o look. Esse visual é ideal para um encontro casual ou uma ida ao shopping. Tops e croppeds. Os tops esportivos e croppeds são essenciais no guarda-roupa athleisure. Eles podem ser usados sozinhos ou em camadas, criando looks que são perfeitos para transitar entre a academia e outras atividades do dia a dia. Dica de look: coloque um top esportivo combinando com uma saia lápis midi e um par de tênis para um look confortável e mais elegante. Se preferir, adicione uma jaqueta esportiva para criar um visual mais completo e moderno. Moletom, o novo básico. O moletom, que antes era visto como roupa de ficar em casa, ganhou espaço no athleisure como uma peça fashion. Para não parecer desleixado, opte por modelos com um corte mais estruturado ou oversize, que estão em alta. Dica de look: use um conjunto de moletom monocromático com um casaco estruturado e botas de cano curto para elevar o visual. Esse look combina conforto e estilo e é perfeito para o trabalho ou para um encontro mais descontraído. Dica de ouro: invista em peças chaves como leggings, tênis e jaquetas esportivas. É a base para criar looks versáteis que podem transitar facilmente entre a academia, o trabalho e os momentos de lazer. Invista também em acessórios como bonés, óculos de sol, mochilas de couro, relógios esportivos e joias minimalistas para complementar o look athleisure, com um toque final de sofisticação. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! E no Papo Saúde de hoje vamos falar sobre saúde ginecológica. Abril é um mês dedicado à conscientização sobre a saúde ginecológica, trazendo à tona temas que ainda são poucos discutidos, mas que impactam diretamente a qualidade de vida de milhões de mulheres. Entre eles, a adenomiose se destaca como uma condição silenciosa e frequentemente subdiagnosticada, marcada por sintomas como dor intensa e alterações menstruais que muitas vezes são normalizadas no dia a dia. Para entender melhor essa condição e reforçar a importância da saúde ginecológica, eu vou conversar com o Dr. Juvenal Linhares, que é ginecologista, especialista em cirurgia robótica e professor da Faculdade de Medicina da UFC em Sobral. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde, viu? O prazer é todo meu, Daniela. É uma felicidade estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse importante tema, né? Que é um tema que, como você mesmo falou, afeta muito as mulheres, impacta muito no dia a dia e realmente muito subdiagnosticado. É o que a gente sempre fala, as mulheres têm levado de 7 a 10 anos de sofrimento até chegar a um diagnóstico definitivo e um tratamento adequado. Doutor, e o que é exatamente a adenomiose? Vamos diferenciar as duas, que muita gente confunde, né? Então, existe a endometriose e existe a adenomiose, que eu costumo brincar que elas são primas e irmãs. Elas caminham muitas vezes juntos. A endometriose é quando o tecido interno do útero, que a gente chama de endométrio, que é aquele sangue que ela elimina todo mês quando está menstruada, aquele tecido ele sai do útero e vai para outros órgãos, que pode ir para o intestino, para a bexiga, para o reto, para o ureter. Isso é a endometriose, presença do tecido do endométrio fora do útero. A adenomiose, ela tem uma particularidade, é quando esse tecido interno do útero, ele infiltra a musculatura uterina. Isso a gente chama de adenomiose. Ele sai de dentro e infiltra o músculo do útero. E o que é que diferencia basicamente uma da outra? A endometriose, ela costuma dar dor. E aí essa dor se manifesta principalmente com uma cólica menstrual intensa. A adenomiose, além da cólica, ela costuma dar um sangramento uterino anormal, um padrão de fluxo menstrual mais intenso.
Então, se eu tenho cólica intensa associada a fluxo menstrual intenso, eu tenho que pensar mais em adenomiose. Esse é o principal sintoma Esse da é o doença? principal sintoma. Cólica menstrual intensa e sangramento uterino anormal. Uma mudança do padrão de sangramento. Então, é aquela mulher que diz, doutor, eu antes menstruava 3 dias, agora eu passei a menstruar 7. Eu antes menstruava sem coágulo, agora eu estou menstruando com um coágulo que muitas delas falam, parece uns pedaços de fígado, que é esse coágulo mais intenso. Eu antes usava um absorvente simples, hoje eu estou precisando usar um absorvente noturno. Eu antes tinha uma disposição para trabalhar durante o meu período menstrual, hoje eu percebo que essa disposição já não é mais tão significativa. Então a gente pode falar que é uma doença que você não necessariamente nasceu com ela, mas pode vir a desenvolver. Isso, então a adenomiose, mais do que a endometriose, ela é uma doença que na maioria das vezes vai aparecendo no decorrer da vida. Ela costuma acometer mulheres com uma idade reprodutiva mais avançada, ali perto dos 35, 40 anos de idade. A endometriose ela já começa mais cedo, ali na adolescência, apesar de cada vez mais hoje a gente diagnosticar também adolescentes com adenomiose. Mas ela costuma acometer pacientes ali depois dos 35, 40 anos, que ela carrega consigo um fator de risco muito importante, que são fatores que lesam uma coisa que a gente chama de zona juncional. Então, lá dentro do útero tem um endométrio, tem uma linhazinha que a gente chama zona juncional e tem um miométrio, que é a musculatura. Então, quando essa zona juncional é lesada, o tecido do endométrio infiltra a parede do útero, como se fosse mesmo uma infiltração por água de uma parede. E tudo que leva a essa alteração da zona juncional, e um fator de risco importante, é a cesariana. Então, por que a gente hoje tem tanta adenomiose? Porque a gente tem muita cesariana. Então, a cesariana é um fator de risco, ela ter feito curetagem, tá? Tudo isso são fatores que lesam essa zona e faz com que o endométrio infiltre o útero. Como é que eu tenho esse diagnóstico? Que exames eu preciso fazer? Então, o primeiro ponto, as pacientes sempre falam assim, doutor, que exame eu preciso fazer? O primeiro ponto é vocês entenderem que o mais importante é a clínica da paciente, né? Então, isso que deve ser valorizado. Como eu falei, são 7, 10 anos para se chegar a esse diagnóstico. Por quê? Porque, infelizmente, culturalmente, sentir cólica para a mulher no nosso país é normal. O machismo, a falta de empatia, tá? A falta de escuta, a mulher vai e passa por vários profissionais. A endometriose e a adenomiose, eu costumo brincar que é a doença dos 7 erros. Ela passa pelo menos 7 anos e ela passa por pelo menos 7 médicos. E ela vai contando a história e dizem para ela, isso é normal, quando casar Sara, quando tiver filho passa, e quando começar a ter relação você vai perceber que vai melhorar, e ela passa anos a fio esperando que isso melhore. E nunca melhora, e só nunca piora, melhora, né? Só piora. E muitas vezes é diagnosticado no estágio mais avançado. E o exame, então, a grande maioria da adenomiose, como ela é uma doença da musculatura uterina, um ultrassom transvaginal bem feito consegue diagnosticar. Além do quadro clínico, um ultrassom transvaginal bem feito. Aí, por que se demora tanto se um ultrassom transvaginal simples pode diagnosticar? Porque a adenomiose, por exemplo, diferente do mioma, que é um tumor benigno do útero, ele faz com que o útero cresça. E aí você mede o tamanho do útero, você vê um útero grande, você vê uma bola lá, que é um tumor, coisa que na adenomiose não tem. Então, os achados da adenomiose são achados mais sutis na musculatura do útero. Então, se a pessoa que está fazendo o ultrassom, se o radiologista, o ultrassonografista, não tiver conhecimento dos critérios diagnósticos, ele vai medir o tamanho do útero e vai dizer que está normal. Tá normal. E aí, não é só medir o tamanho do útero, é ver essa zona juncional, são critérios que já são muito bem estabelecidos pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, de coisas que ele deve procurar na intimidade do útero, para que ele chegue a esse diagnóstico. E como é que é o tratamento? Então, o tratamento a gente pode definir assim. Existe um grupo de mulheres que vão diagnosticar a adenomiose no exame de rotina e ela não tem nada, que é o que a gente chama de pacientes assintomáticas. Essas pacientes sem sintomas não precisam fazer nada. Não há necessidade de tratamento hormonal, não há necessidade de nenhum tipo de tratamento, apenas a gente orienta que ela se observe, que ela acompanhe para ver o padrão de sangramento, se ela vai perceber alguma mudança. Então, sem sintoma, não preciso fazer nada. As que têm sintoma, eu vou dividi-las em quem tem e quem não tem desejo de engravidar. Aquela que tem desejo de engravidar, 50% a 60% delas vão engravidar espontaneamente, sem nenhum tratamento.
Então, a adenomiose, assim como a endometriose, não é sinônimo de infertilidade. A gente pede para elas tentarem engravidar por um período de 1 ano. Se elas não conseguirem, aí nós vamos trabalhar com ela uma estratégia medicamentosa para melhorar o processo inflamatório da doença e tentar fazer com que esses focos da adenomiose fiquem temporariamente silenciados para aumentar a taxa de gestação espontânea, ou naquelas que não conseguirem sucesso, elas precisarão fazer uma fertilização in vitro. Isso nas pacientes que têm sintoma e desejo de gravidez. As que têm sintoma e não querem mais engravidar, a gente vai fazer uma pergunta. Você quer tentar um tratamento medicamentoso, que aí pode ser anticoncepcional, pode ser DIU hormonal, pode ser implante de etonogestrel, que é o Implanon, existem várias opções. Lembrando que nenhum tratamento hormonal vai curar a doença, é para melhorar o sintoma de dor e sangramento. Se ela disser assim, não, doutor, eu não quero tratamento hormonal, eu não quero mais ter filho e eu quero resolver definitivamente a minha doença. Aí a resolução definitiva da adenomiose é com a retirada do útero, que é a esterectomia, hoje preferencialmente por vias minimamente invasivas, que é por cirurgia robótica ou por cirurgia laparoscópica. Aí ela vai ter a cura definitiva. Não, é uma cura bem drástica, bem né? drástica, Não isso. tem Por isso que tem que ser para esse perfil. Infelizmente, hoje, existe algumas tentativas, mas pouco se tem ainda de tratamento conservador da adenomiose, de retirar só os focos e preservar o útero. Existe ainda alguns estudos em andamento. Quando você tem adenomiose, que a gente chama de focal, uma área específica que você consegue tirar, mas a grande maioria das adenomioses são difusas. Elas ocupam mais da metade do útero, tá? Então, para quem quer engravidar ou para quem quer preservar o útero, eu costumo dizer que a adenomiose é pior do que a endometriose. A endometriose eu consigo tirar toda ela, tá? Mas a adenomiose muitas vezes eu não consigo, porque para tirá-la eu vou precisar tirar o útero. Entendi. Vamos falar de uma maneira específica, de uma maneira mais geral, sobre a saúde ginecológica, de uma maneira geral. Com que frequência as mulheres precisam visitar o ginecologista? Então, assim, a ida ao ginecologista, ela precisa ser a partir do momento em que você iniciar as suas menstruações, né? Então, normalmente a gente fala na menarca ou até um pouco antes. Menarca é a primeira menstruação. É importante que a mãe leve essa adolescente para orientação sobre padrão de ciclo menstrual, para orientação sobre contracepção, para orientação sobre saúde reprodutiva, para orientação sobre saúde sexual. Então, o ginecologista, ele tem essa possibilidade de orientações, mesmo que essa adolescente, porque a pessoa acha, não, só vou levar no ginecologista quando ela começar a ter relação sexual. Isso não é verdade. Até porque muitas vezes quando ela leva, quando começou a ter relação, muitas vezes acaba levando um adolescente com a gravidez indesejada, porque não passou por uma orientação adequada, não teve uma orientação contraceptiva, não foi orientado. Então a gente quer deixar esse alerta para a mãe de adolescente, que muitas vezes a gente vive ainda no país de que falar de sexualidade ainda é tabu. Acho que está estimulando. Está estimulando, isso não é verdadeiro. Porque a coisa vai acontecer independente de você querer ou não. Querer ou não. Tá? Então é importante que a gente oriente, converse, se antecipe. Eu também sou pai de adolescente, eu tenho uma filha de 15 anos de idade e eu sempre converso muito isso lá em casa, sabe? Da importância da gente orientar e desconstruir esses tabus, para que a gente não tenha o que a gente tem hoje, uma taxa muito grande de gestação indesejada em adolescentes. É verdade. E que exames de rotina tem que ser feito pelo menos uma vez por ano? Existe o que o Ministério da Saúde orienta, que é a prevenção do câncer ginecológico, né, que é a prevenção do câncer do colo uterino. O Ministério da Saúde orienta que essa prevenção deve ser iniciada aos 25 anos de idade e que ela deve fazer anualmente até os 70 anos de idade. Hoje, em serviço privado, na maioria das vezes, o que a gente orienta iniciou a vida sexual, inicia a tua prevenção do câncer ginecológico. E por que a vida sexual é um fator importante nessa decisão? Porque o câncer do colo uterino, que é o que o Papa Nicolau, o exame de prevenção, consegue detectar precocemente, ele é uma doença transmitida por via sexual. Então, é causado por um vírus chamado HPV, e se você não tiver tido relação, você não tem como ter câncer do colo uterino. Então, eu tenho 30 anos e não tive relação sexual, eu não preciso estar colhendo o Papa Nicolau. Né? Eu preciso ter tido relação sexual para que eu faça esse exame. Entendi. Como é que a mulher pode ficar em alerta para identificar algum sintoma, algum sinal de alerta? O que é que ela deve... Que momento procurar um médico? Então, assim,
Quais são os sintomas que levam mais a mulher ao ginecologista? Dor pélvica, então mudança do padrão de cólica menstrual, ou mesmo que não seja mudança, se ela disser, olha, desde a minha primeira menstruação, eu sinto muita cólica, eu sinto muita dor. É aquela mãe que leva a adolescente para a emergência, é aquela adolescente que falta à escola por conta da cólica. Às vezes a mãe até nos pergunta assim, né, como é que eu sei que a minha filha está falando a verdade? Ou como é que eu sei que ela realmente está sentindo aquela dor, que ela não está querendo me enganar, está querendo faltar à escola. Eu costumo explicar que o adolescente ele tem uma particularidade. Essa particularidade se diz respeito à vida social. Então, se aquela adolescente faltou o aniversário da amiga, não quer ir ao shopping, se isola dentro do quarto, esse adolescente está falando a verdade. Tá? Então, e o adolescente muitas vezes manifesta a dor dele através desse tipo de manifestação. Outro ponto é sangramento menstrual intenso. Tá? Então, mudança do padrão de sangramento ou sangramento menstrual intenso. Como é que eu sei que ele é intenso? Quando eu preciso usar absorvente noturno, quando eu preciso trocar várias vezes esse absorvente, quando ele vem com presença de coágulos, quando está associado à anemia. Então, é muito comum sangramento menstrual em adolescentes de forma muito intensa, em que algumas vezes a gente descobre doenças hematológicas, distúrbios de coagulação em adolescente só pelo padrão de sangramento menstrual. Existe uma doença chamada doença de von Willebrand, que é a principal causa de sangramento uterino anormal em adolescente. Que ela não tem nenhuma doença no útero, que ela não tem nenhuma doença no útero, mas ela não consegue ativar os fatores de coagulação quando ela está menstruada para o sangramento parar. Então, se você perceber essa adolescente com fluxo menstrual intenso, outro sintoma muito comum de ir ao ginecologista é corrimento vaginal. É normal que a vagina fique um pouco úmida, é normal que, normalmente a mulher avalia o corrimento pelo fundo da calcinha, então tem um corrimento branco, amarelado, desde que não tenha mau cheiro, desde que não tenha coceira, isso faz parte do processo fisiológico. Vai ter períodos do mês em que ela vai perceber que esse fluxo é mais abundante, como por exemplo no período ovulatório, e vai ter períodos no mês que ela vai perceber que esse fluxo é menor, que é quando ela está no período pré-menstrual. Mas percebeu mudança, mau cheiro, odor, ou durante a relação sexual, sentiu dor para ter relação, sangramento na relação sexual, tudo isso são sintomas que devem fazer você buscar ajuda o quanto antes. Entendi. Doutor, a alimentação, ela tem algum impacto na saúde ginecológica? Total, tá? Eu costumo sempre falar para minhas pacientes que a alimentação e a atividade física é melhor do que remédio. Tá? A gente quer sempre assim, doutor, me passe um comprimidinho, né, e não quer fazer a parte. A minha conversa com minhas pacientes é sempre essa. A minha parte eu vou fazer aqui no hospital, o restante aqui na clínica ou no consultório, o restante faz parte do seu processo fazer em casa. E muitas vezes eu tenho que chamar a família toda. Por quê? Porque não adianta eu ter uma geladeira com frutas e verduras e o meu filho ou o meu marido está comendo pizza e sanduíche. Pizza e sanduíche é muito mais gostoso. Mas a gente sabe que são alimentos inflamatórios, que interferem em várias das doenças ginecológicas, interferem na síndrome de ovário policístico, interferem no mioma, interferem na adenomiose, interferem na endometriose. Eu sempre falo, eu posso comer uma pizza? Você pode comer, mas você vai perceber, é igual quando a gente opta por tomar um porre. Eu sei que no outro dia eu vou ter dor de cabeça. Mas eu prefiro pagar o preço. Então muitas fazem isso. Eu vou comer, eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose, eu vou comer minha pizza e meu sanduíche. Tudo bem, você come, mas no outro dia você vai olhar para sua barriga e você vai achar que está grávida. Por quê? Porque existe hoje uma relação muito imbricada, muito próxima entre a parte ginecológica e o intestino. Isso cada vez mais a gente está trabalhando isso com as mulheres. E o que é que acontece? Dentro do intestino, antes a gente não valorizava, mas existe uma grande produção de hormônio quando esse intestino está desregulado, que é a alteração do que a gente chama de microbiota, que aí bactérias ruins começam a aumentar a produção de estrogênio, que é o hormônio que alimenta a endometriose, que alimenta a adenomiose, que alimenta a síndrome de ovário policístico. Então ela começa a ter um hiperestrogenismo porque o intestino dela está desregulado. E por que ele está desregulado? Porque minha alimentação é desregulada. E que alimentos o senhor diz para o seu paciente? Olha, não deixe de comer isso, isso, isso. É a fruta e a verdura? Tem alguma fruta específica? Eu sempre costumo dizer que tem 5 alimentos que tem que sair do dia a dia dessas mulheres, né? Primeiro, carboidrato, tá? Então, massa, pizza, tá? Então,
tudo isso, o carboidrato, o açúcar, é o menos possível. Claro, ninguém vive sem carboidrato. Se for ingerir carboidrato, seja carboidrato mais saudáveis. Segunda coisa é tudo que for industrializado. Eu costumo sempre brincar, ó, vocês precisam descascar muito mais do que abrir embalagem. Então, tudo que é salame, presunto, queijo, tudo que for industrializado deve sair. Outro, derivados do leite. Então, é muito comum a associação de doenças ginecológicas com intolerâncias alimentares. Intolerância à lactose. Outra coisa, tirar o máximo possível do glúten. Tá? Pão, biscoito, tudo que for industrializado, isso tem que ser tirado. E outra coisa é o álcool. Tá? O álcool é extremamente inflamatório. Eventualmente, uma taça de vinho, um copo de cerveja, tudo bem, mas isso não deve fazer parte da rotina habitual. Então, esses 5 pontos principais têm que começar a sair da vida da paciente que tem uma doença ginecológica. E o que não pode faltar? É a fruta, é a verdura? Isso, principalmente é aquilo que a gente fala, o que descasque. A fruta, a verdura, a salada, a fibra, tá? A carne, outra coisa que eu sempre peço para reduzir a carne vermelha, dá preferência para carne branca, frango, peixe, tá? Tudo isso são mais saudáveis do que a carne vermelha. Entendi. Falando de higiene íntima, que cuidados que a gente tem que ter no dia a dia? Existem nas farmácias muitos sabonetes para a região íntima, eles são recomendados? Então, assim, algumas coisas muito importantes para a mulher. Primeira coisa, ela precisa entender que vagina é uma parte do corpo como outra qualquer. Então, esse negócio de ficar lavando a vagina muito mais do que o restante do corpo é extremamente ruim. Então, eu costumo dizer, ó, você vai lavar a vagina igual você lava seu rosto. Você vai passar uma água por fora, nada de fazer ducha vaginal, nada de ficar lá 2 horas lavando, porque quando você faz isso, você tira tudo que tem de bom, que são as bactérias que protegem a vagina. E dessa forma, evita a mudança da microbiota. Outra coisa vagina não é para ser tapada. Eu não vou tampar a minha vagina. Então tem gente que gosta de usar Carefree, protetor diário, essas coisas são crimes. Então a gente deve evitar o máximo possível cobrir a vagina com produto sintético. Calcinha, eu costumo brincar que tem que ser a calcinha de algodão mais vagabunda que tem, do Mickey, do Pateta, do Cebolinha, aquela de algodão mais fina possível, para que a vagina precisa respirar. O dormir sem calcinha. E o dormir sem calcinha é maravilhoso, tá? De preferência, a gente vive num mundo muito agitado. Eu tô vendo, você tá de calça, muitas de calça aqui. Dá preferência para saia, para vestido, tudo isso esquenta, tá? E algumas vezes ela acha que tá com infecção e na verdade não é. Na hora que você muda todo esse cenário, ela diz, doutor, o que eu tinha molhando a minha calcinha, hoje eu não percebo mais. Então, em relação ao sabonete íntimo, deixar separado um sabonete com pH neutro, evitar sabonete com muito cheiro, tá? Posso citar alguns nomes aqui, mas evitar o máximo possível. E pH neutro. Isso, de pH neutro. E deixar um sabonete específico para a vagina. Eu não vou usar o sabonete do corpo na vagina, ou seja, eu não vou jogar aquela bactéria que está lá na minha pele, lá na minha vagina. O sabonete da vagina é da vagina. Entendi. E isso tem que ficar separado. Entendi. Doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, para que se cuidem mais, que se amem mais. Com certeza. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a mensagem final, principalmente em relação à endometriose, principalmente em relação à adenomiose, que é esse mês que a gente viveu, o março amarelo e o abril roxo, não se conforme com sua dor. Tá? Então, se não te deram uma resposta importante para ela, se a dor está interferindo na sua qualidade de vida, e eu costumo explicar que a dor da adenomiose, da endometriose, ela mexe com a esfera social, mexe com a esfera trabalhista, mexe com a esfera psicológica, mexe com a esfera sexual e mexe com a esfera reprodutiva. É uma doença que tira da mulher tudo que ela tem de bom. As pacientes com adenomiose, as pacientes com endometriose, elas chegam menos à universidade, elas atingem menos cargo de gestão, elas são demitidas mais vezes, elas se separam mais vezes do marido, porque ele não entende. Então, programas como o seu, de utilidade pública, são importantes para que a gente leve essa mensagem, que a gente cada vez mais consiga contribuir para a melhora da qualidade de vida e da saúde reprodutiva das mulheres. É isso aí, com certeza. Hoje o senhor nos ajudou as nossas telespectadoras para entender um pouco mais, a se cuidar um pouco mais. Muito obrigada, doutor Juvenal. Eu que agradeço, Dani. Nós estamos à disposição sempre que precisar. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.
É isso. Falar sobre saúde ginecológica é, acima de tudo, um convite ao autoconhecimento, ao cuidado e à valorização do bem-estar. Ao longo desta entrevista, ficou evidente que informação de qualidade e acompanhamento médico regular são pilares fundamentais para prevenir doenças e garantir mais qualidade de vida. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. O Giro Fortaleza de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.